Tem livros que a gente termina impactado, mas tem livros que a gente termina pensando: por que eu li isso até o final? Mulher em Queda, da Colleen Hoover, foi exatamente esse tipo de livro para mim, e eu sinto que eu preciso muito falar sobre ele com vocês. Mulher em Queda é um romance com elementos do suspense psicológico que mistura escrita, obsessão e realidade. A história gira em torno da Petra Rose, uma autora que já foi bem-sucedida, mas que está vivendo o pior momento da sua carreira. Oiê, eu sou a Stephanie Locatelli, autora independente. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. A nossa protagonista, a Petra Rose, como eu disse, ela era uma autora bem-sucedida, com fama, com vários livros vendidos. Só que tudo desmorona quando uma adaptação do livro dela acaba não saindo como os fãs esperavam e ela sofre um cancelamento em massa, cancelamento pesado mesmo. Com tudo isso acontecendo na vida dela, a Petra acaba perdendo leitores, credibilidade e principalmente a confiança na própria escrita. Meio desesperada em saber o rumo que a sua carreira vai tomar, ela decide que vai para o lago onde ela sempre vai quando está precisando de um pouco de inspiração para tentar se reconectar com ela mesma, com a sua história, com a sua escrita e tentar ver se sai alguma coisa produtiva dali, inspiradora. Então a ideia é muito simples. Ela precisa terminar o novo livro dela, que é um suspense ali, para conseguir reerguer a sua carreira. Só que esse isolamento dela acaba não durando muito tempo, porque em uma certa manhã ela recebe a visita de um misterioso detetive chamado Nathaniel Sand. E ele chega com informações um tanto quanto perturbadoras. Só que com esse encontro, eles começam a se aproximar. E essa aproximação deles acaba sendo tanto quanto estranha, porque ele desperta na Petra a criatividade dela. Ela consegue voltar a escrever. Ela não sabe explicar como, mas ela sente que ela conseguiu reencontrar sua inspiração. Só que quanto mais ela escreve, mais ela percebe que a história tá ficando muito próxima à realidade e que o Nathaniel tá agindo como o personagem do livro dela mesmo. Então, chega um certo momento que ela começa a se fazer uma pergunta crucial para a história: o que é real e o que é ficção? A atmosfera do livro realmente carrega muito o suspense psicológico, bem do jeito da Colleen Hoover de escrever mesmo. Eu acho que os livros dela têm uma pegada muito fiel à sua personalidade como escritora. Confesso que em alguns momentos a escrita desse livro específico da Colleen fugiu um pouco da escrita que eu conheço da autora, mas ainda assim todo o enredo da história foi muito Colleen Hoover, sabe? Embora a escrita, não sei se vocês estão conseguindo entender, o enredo parecia Colleen Hoover, mas a forma dela colocar isso no papel não parecia Colleen Hoover. Eu fiquei perdida em alguns momentos, como se eu estivesse lendo um livro de outra autora, mas não, era um livro da Colleen Hoover. Mas enfim, ela consegue trazer mesmo esse suspense. Você vai passando as páginas, descobrindo as coisas, ou quase perto de descobrir as coisas, criando inúmeras teorias do que pode estar acontecendo, do que pode ser verdade, do que pode ser mentira. Então, assim, carrega assim todo esse suspense. Só que é claro que tem seus pontos negativos. Essa história ela promete obsessão, identidade e muito essa questão do que é verdade e do que é mentira, né? Dessa realidade versus ficção. Eu acho que a história gira muito em torno disso. É como se misturasse duas versões ao mesmo tempo, só que a gente tivesse só a visão ali é, da realidade e tivesse fragmentos da parte ficcional que a Petra, no caso, a protagonista, está escrevendo. Agora eu vou avisar para você que a partir deste momento nós teremos sim alguns spoilers aí durante o vídeo. Então se você ainda não leu e quer ler esse livro, eu recomendo que você salva esse vídeo e volta depois para assistir, depois desse momento, né, quando você já tiver terminado a leitura. Se você já leu, fica comigo aqui, e se você ainda não leu, mas está louco para saber um pouco mais sobre esse livro, para saber se ele vale a pena ou não, se eu recomendo ele ou não, fica comigo aqui também, mas não esqueça que a partir daqui a gente vai ter sim alguns spoilers. Então bora comigo. Ah, antes de mais nada, aproveita esse momento para se inscrever no canal aí, se você gosta de vídeos como esse, e de curtir esse vídeo também, porque ajuda bastante o canal a crescer cada vez mais, para que eu consiga trazer cada vez mais vídeos, não só como esse, mas também dos outros tipos que você encontra aqui no meu canal, como dicas de escrita. Também vou pensando em fazer algumas resenhas de filmes também, porque eu gosto bastante de filme, série.
Então, eu tô pensando em trazer vários conteúdos diversificados para vocês, além de vlogs de leitura e também vlogs de escrita, porque eu sei que tem muita gente que gosta. Então, já se inscreve aí para acompanhar cada um desses conteúdos que eu vou preparar com muito amor e carinho para vocês. Gente, tem livros que a gente termina, quando a gente fecha o livro assim, a gente fica tipo, meu Deus, acabei. E a gente quer refletir, né? A gente termina o livro em silêncio e a gente quer refletir um pouco sobre ele. Mulher em Queda foi exatamente assim, só que não de um jeito positivo. Como eu disse pra vocês, teve sim momentos do livro que, na verdade, grande parte do livro, todo o enredo do livro, que me tirou do sério, me deixou muito frustrada com a história. Quando eu li a sinopse do livro, eu confesso pra vocês que eu imaginei uma história totalmente diferente da que foi. Primeiro que eu achei que ela... nunca pensei que a Colin fosse pegar a vida dela de inspiração para poder escrever esse livro, já que ela começa o livro falando que nada do livro é baseado na vida dela, obviamente, e ela já deu outras entrevistas falando que ela não gosta de basear nada do que ela escreve na vida dela. Graças a Deus, porque os livros dela são meio perturbadores, se ela baseasse na vida dela seria um pouco preocupante. Mesmo sabendo disso, eu realmente achei que a história ia focar, né, na protagonista, ali no caso a Petra Rose, se reerguendo na sua carreira, mas focado também no livro, na adaptação, tentando lidar com a exposição, tentando lidar com o cancelamento. E por mais que tenha sido isso que aconteceu, o livro seguiu um rumo diferente, porque em um determinado momento, essa questão toda ficou esquecida. Ela ficou focada no livro que ela estava escrevendo, porque focou muito no atual livro dela, né? Na nova história que ela estava construindo. E esse momento, o modo como ela estava lidando com tudo que acontecia na vida dela, foi deixado um pouco de lado, porque ela se isolou, né, numa casa do lago, e não teve contato com absolutamente ninguém, além das pessoas que estavam ali próxima a ela, né, o casal que tinha alugado para ela a casa no lago, e com o Nate, que era esse detetive que eu falei pra vocês, misterioso. Então, quando eu comecei a ler e eu percebi que a história estava caminhando para esse outro rumo que ela caminha, eu fiquei um pouco decepcionada, porque eu tava pensando que a história seria uma coisa, tipo, como lidar com o cancelamento, como lidar com a fama, como lidar com a exposição, e foi outra totalmente diferente, e isso me decepcionou já logo de cara. Talvez a culpa tenha sido minha, né? Porque eu fui com uma expectativa e a autora não é responsável de forma nenhuma pela expectativa que eu criei em relação à história. Mas sim, não tem como não dizer que eu me decepcionei nesse primeiro momento quando eu percebi que a história não ia ser o que eu tava pensando. Só que, por mais que eu entenda que essa decepção inicial minha foi porque eu coloquei expectativa numa premissa que pra mim seria incrível e acabou não sendo, eu confesso que o que mais me decepcionou e fez com que esse livro fosse muito frustrante pra mim é que todo o enredo dele gira em torno de algo que eu abomino: a traição. O personagem que ela tá escrevendo no livro dela é casado, é um detetive casado, e ele acaba se envolvendo em um caso com essa mulher que é a protagonista. Pois bem, quando o Nate chega na casa dela, ali na casa de lago dela, pra falar pra ela que tinha acontecido uma perseguição na rua sem saída dela, né, na rua dos chalés, e que um homem tinha sido morto, ele comenta com ela, eles conversam por um tempo e ela acaba descobrindo, em meio a tudo isso, que ele é casado, né? E quando eles começam a ter ali esse caso entre eles, ela sabe que ele é casado e ela vai em frente com esse caso porque arremete muito à história dela. Por isso que em alguns momentos começa a ter essa aproximação da realidade que ela tá vivendo com a ficção. Só que em muitos momentos ela tenta passar pano para ela mesma dizendo: ok, isso não é real, ele só tá me ajudando a escrever o meu livro, então eu não tenho que me preocupar com isso. Sabe? Bizarro, totalmente bizarro, mas é o que acontece. Então, não basta a gente ter a traição que a Petra tá escrevendo no livro dela, a gente tem a traição também na vida da Petra. Então, são duas traições ali acontecendo simultaneamente na ficção e na realidade. Então, isso acaba comigo porque eu odeio um livro que tem traição. Em um momento ou outro, em uma cena ou outra. Imagina quando o livro inteiro gira em torno disso. Odiei. E cada novo plot, porque esse livro tem muitos plots, é incrível isso, vinha acompanhado daquele sentimento de: meu Deus, aonde esse livro vai chegar? Meu Deus, o que mais falta descobrir? Acaba, pelo amor de Deus. Só que ele não acabava. Por exemplo,
a gente vai ali odiando, né, o Nate por ele estar fazendo o que tá fazendo com a esposa dele. E depois a gente descobre, na verdade, em um belo dia, que a Petra não é tão inocente assim, né? Tipo, ela também é casada. E não só casada, como ela tem 2 filhas. E o marido e as 2 filhas vão visitar ela no chalé. Gente, surto, surto, tá bom? Em meio a tudo isso, tudo que ela conta pro Nate, pro detetive, tudo que ela conta que tá acontecendo no livro, ou as cenas que estão acontecendo no livro, ele faz com que aconteça na vida real para ela sentir a emoção e conseguir escrever exatamente o que a personagem sentiria. Então, por exemplo, a primeira vez que eles se beijam é na segunda noite, quando ele vai até a casa dela, porque ela fala que tá precisando de ajuda, porque ela tá escrevendo sobre um detetive também, sobre um policial, e ela quer um pouco da ajuda dele para conhecer um pouco mais sobre a profissão. E ela tá contando ali para ele que chega um momento do livro, né, que ele dá um beijo nela, ele simplesmente rouba um beijo dela e sai pela porta como se nada tivesse acontecido sem falar nada. Pois bem, a mulher dele liga para ele, né? Ele atende ali, fala tipo, ai, você vai vir para casa e blá blá blá. Ele fala, já tá aqui, já tá indo. Ele desliga o telefone, beija ela e sai pela porta, deixa a porta aberta e vai embora. Aparece só depois, de novo, que entra em contato com ela. Então, assim, tudo começa a acontecer. Por exemplo, tem um momento que ela fala que a protagonista dela é sequestrada, que ele que é amarrado e tudo mais e tal. E ela fala, tipo, você não vai me machucar, né? E ele fala, não, eu não vou te machucar, não sei o que, blá blá blá. Só que ele faz com que ela sinta na pele o que é ser sequestrada. Então ele entra no chalé, desliga todas as luzes, sequestra ela, entre aspas, né? Não tira ela do chalé, mas, tipo, ameaça ela sem falar nada e tal, prende ela e depois vai embora, deixa a cabana totalmente aberta. E ela em vários momentos fala, se é você, por favor, me soltem, não sei o quê. E ele simplesmente não fala nada. Ele age como se fosse um ator ali, protagonizando uma cena e vai em frente com toda a atuação. E depois ele aparece pra ver como ela tá. Só que aí ela já tá desesperada, né? Já não quer mais olhar pra cara dele. Então, assim, nesses momentos, no primeiro momento, quando eu percebi que tudo que ela falava pra ele de bom tava acontecendo, eu falei, meu filha, se você falar a parte negativa, ele vai fazer contigo também. Então, se eu fosse você, eu ficava pianinha. Mas não, ela foi lá e falou e aconteceu o que aconteceu. Foi bem desesperador, eu confesso pra vocês. E a cada momento a gente imaginava que ia acontecer alguma coisa desse tipo, porque o Nate, ele realmente entra no papel do protagonista, que é o Ken, se eu não estiver enganada no livro. E ele entra no papel, entendeu? Tanto é que em muitos momentos eles se tratam pelo nome do protagonista e da protagonista. Então eles se chamam um e outro pelo nome, como se eles realmente estivessem vivendo a história. Por isso também que ajuda a misturar essa expectativa e essa realidade e a ficção. Outra coisa que dificultou muito a leitura foi que em nenhum momento você consegue gostar de um personagem. Você não consegue torcer para nenhum, pensar em defender nenhum. Não, muito pelo contrário. Na verdade, você fala, meu Deus do céu, só tem lixo de personagem nesse livro, porque são todos muito detestáveis, entendeu? Todos são muito detestáveis. Então você fica nesse sentimento ruim de não saber muito bem por que, que você tá lendo aquilo, sabe? Já que você não gosta de ninguém, já que a história não é interessante, por que, que você tá continuando? Por que, que você continua lendo, né? Por que, que você tá se insistindo tanto em chegar até o final? E olha que a Colin, ela sabe escrever muitos livros que deixa a gente impactado, que faz a gente querer chegar até o final de um jeito ou de outro. Por exemplo, eu já li Laila, que é um livro, eu acho que pra mim foi um dos melhores livros dela, porque, não sei se foi porque foi o primeiro livro da Colin que eu li, mas ele me pegou de um jeito assim que eu confesso que eu não esperava. E talvez também porque em um certo momento eu já consegui adivinhar o plot, não sei. Mas Laila, ele me pegou de um jeito, aí depois eu li Verity também. Então, assim, a Colin tem essa mania de conseguir fazer com que a gente chegue até o final do livro de uma forma muito positiva. Inclusive, eu tava lendo com a minha amiga esse livro e a gente comentou, né? O livro é tão ruim, mas ao mesmo tempo ele é bom porque a gente quer saber o que vai acontecer. A gente quer chegar no final e concluir, só que ele é péssimo. Então, a gente tem uma batalha interna acontecendo entre terminar e simplesmente abandonar. O livro é tão ruim que chega a ser bom. É incrível.
mas no fim é só ruim mesmo. Enfim, em meio a tantos plots, a gente acaba descobrindo depois que, na verdade, o Nate não é o Nate. Ele não é o Nate. Ele, em um certo momento, eu achei que ele fosse, inclusive, um stalker. Não teve nada de perseguição na rua sem saída dela naquela noite que eles se conheceram. Não teve um homem morto. Só que a moça, a senhora que tava com ela lá, também falou que tinha visto essa pessoa se matando. Só que ela tinha sido comprada por esse cara. Presta atenção. Essa senhora tinha sido comprada por esse cara pra falar pra Petra que tinha visto a cena tudo acontecendo e blá blá blá. Só que o marido dela não sabia. E como que a Petra descobre que tudo isso foi uma grande armação por parte deste cara? Porque ela vai até uma banca ali de jornais e pergunta sobre a perseguição, blá blá blá. E ninguém tá sabendo de nada. É uma cidade pequena e eles falam, se tivesse tido uma perseguição, uma pessoa morta, a gente saberia. E nisso o marido da Margot acaba chegando ali, o marido dessa senhora chega e fala, não aconteceu nada disso e tal. Ela falou, mas ela me falou que tinha acontecido, só que na verdade, gente, não tinha acontecido, foi nada, tá? Não tinha acontecido nada, foi tudo uma invenção. Esse cara, na verdade, tinha armado toda a cena com as viaturas falsas, ali colocando vários piscas, como fala? Sirenes, na verdade, das viaturas em árvores e tudo mais. Essa senhora acabou vendo toda a cena, foi confrontá-lo e ele falou: não, a gente sempre faz isso, é que ela tá precisando de inspiração, então a gente faz esse teatrinho. Entra no teatro também e tudo mais. E ela meio que entra no teatro ali, achando que a Petra sabe de tudo, mas na verdade a Petra não sabe de nada. Aí a Petra fica surtada com ela, porque ela deixou um cara totalmente desconhecido até aquele momento psicopata, maníaco, entrar ali, né, na casa dela, no chalé dela e conviver com ela. E por fim ali eles acabam se separando, né? Ela volta para casa dela e não tem mais contato com ele. Só que ela termina de escrever o livro, né? Ela termina de escrever o livro, ela publica esse livro e depois, numa noite de autógrafos ali, ela tá ali conversando com a plateia e o bendito Cujo tá na plateia e ela fica desesperada. E ela tem uma melhor amiga, essa melhor amiga é uma outra autora que vive incentivando ela a fazer as coisas e tudo mais. E aí ela percebe que os dois estão de conversa. Gente, outro plot. Foi a amiga que mandou ele, porque ele era amigo dessa amiga dela. Foi a amiga que mandou ele pra conversar com a Petra. Só que ela mandou ele só numa primeira noite pra ela ver que ele era bonitão ali, vestido de farda, pra ver se conseguia se inspirar. Ela não sabia que ele tinha continuado como fala, com essa farsa, com essa mentira durante todo esse tempo, que eles estavam próximos, que ela tinha traído o marido dela com ele. Então, assim, ela não sabia de nada disso. Só que ela estava por trás de tudo isso. Então, assim, plot atrás de plot, no final você não gosta de ninguém, de nenhum dos personagens. E eu só terminei esse livro falando, graças a Deus terminou, porque eu não ia aguentar mais nada. Nada. Gente, é um livro péssimo pra mim. Foi um livro péssimo pra mim. Enquanto eu editava esse vídeo, eu me dei conta de que eu não falei sobre a última cena do livro, que dá a entender que a história entre o Eric e a Petra, o Eric é o nome verdadeiro do Nate, vai continuar. Porque enquanto ela tá lendo os comentários sobre o livro dela e sobre o personagem dela, o Ken, ela volta a pensar no Nate, ela volta a mostrar os sentimentos dela por ele, e ela recebe a confirmação de uma reserva no e-mail para um chalé. Só que ela não fez confirmação nenhuma, e nesse meio tempo ela recebe ali uma mensagem dizendo, é a última frase do livro, inclusive, e essa mensagem está escrita assim: está na hora de trabalharmos no seu próximo livro, Petra. Ou seja, isso dá a entender que a história deles não vai terminar ali, e por mais que ela tenha em algum momento se sentido culpada por tudo que ela fez pro marido dela, para as filhas dela, para a família dela, ela vai continuar nessa história com o Nate, ou na verdade com o Eric, que é o nome verdadeiro dele, e vai continuar traindo a família, né? Ou ela vai continuar sendo ameaçada pelo Eric, já que a gente percebeu que ele é meio maluco das ideias também. Enfim, é um livro bem complicado e, como eu disse, no final acaba todo mundo passando impune por todas as consequências possíveis. Não é um livro que eu recomendaria, tá? Eu realmente não recomendo, tanto é que na minha nota pessoal de 1 a 5, eu dei uma estrela apenas, uma,
porque não é um livro que me agrada, né? Não me agradou nem um pouco. Teve muita questão da traição, vocês, como eu já disse várias vezes aqui nesse vídeo, odeio livros que tenham esse tipo de plot. E eu confesso que de queda mesmo foi só a minha expectativa em relação ao livro, porque eu esperava uma coisa, foi outra, e depois acabou sendo pior do que eu poderia sequer imaginar. Então, assim, um livro horrível, horrível, não gostei. Então, no final, eu acho que é um livro que faz a gente pensar muito sobre a história, né? Não sobre a história em si, mas sobre a ideia que a gente tem dela, porque, como eu disse pra vocês, a premissa do livro era muito boa. Só que eu acho que a Colin conduziu pra uma situação que não foi tão legal assim. Ela focou muito nos hots do livro e não como eu posso falar, na desenvoltura de uma história que poderia, assim, ter um impacto muito maior, né? Não só para ela, mas para todo mundo que estava lendo, se ela tivesse focado bastante nessa concentração de uma autora lidando com o cancelamento, sabe? Com a exposição, com a fama e tudo mais. Mas não, ela preferiu seguir para um outro caminho, assim, total respeito a ela, mas não é um livro que me agradou nem um pouco. Eu quero saber se vocês já leram esse livro. Se vocês já leram, comenta aqui o que vocês acharam. Mas é isso, eu acho que até aqui essa foi a minha pior leitura do ano e eu realmente não recomendo pra ninguém. Mas se você quiser ler e deixar sua opinião aí depois também, fique à vontade. Eu acho que gosto é uma questão mais de pessoal mesmo, né? Pode ser que você simplesmente ame o livro e goste da forma que foi conduzida toda a história, apesar dos plots de traição aí. Pode ser que aconteça, mas no meu caso realmente não me agradou nem um pouco. Eu odiei. E é aquele tipo de livro que realmente não encanta, não me encanta e não conseguiu me, me fazer suspirar quando eu terminei. Não só suspirar, tipo de, ai, eu tô apaixonada, mas suspirar no sentido de, cara, que livro foda. Porque tem livro que realmente tem todo esse suspense, muitas reviravoltas, só que a gente fecha o livro e fala, cacete, que livro foda. Mas não foi isso que aconteceu. Enfim, comenta aí o que vocês acharam, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscreva no canal se vocês ainda não são inscritos. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!